Tudo bem? Por aqui, professora Brenda. Eu vim aqui hoje para dar uma aula para vocês sobre as principais dúvidas que vocês enviam lá na área de dúvidas. Então, para isso, eu fiz uma seleção das dúvidas mais recorrentes, dos assuntos que vocês têm mais dificuldades e separei algumas dicas também para que vocês não sintam mais dificuldade nesses assuntos. Então, vamos começar. Então, o esquema da nossa aula vai ser ver as principais dúvidas relacionadas aos assuntos, olha aí para o slide, resolver questões com mais dúvidas. Então, separei aqui algumas questões que eu recebi, assim, por exemplo, 5 dúvidas, 6 dúvidas sobre a mesma questão. E aí eu quero mostrar para vocês o que aconteceu, por que vocês sentiram tanta dificuldade em resolver essas questões. E dicas também. Então, a nossa aula aqui do coach vai ser mais ou menos nesse esquema. Resolver os principais assuntos, resolver as questões com mais dúvidas e algumas dicas para que esses tópicos não sejam mais problemas para vocês. Bora começar então, pessoal? Aí, no tópico de língua, linguagem e fala, eu recebi várias dúvidas sobre uma questão que o professor resolveu com vocês em uma videoaula. Olha aí, tem uma dúvida acerca da terceira questão, mostrada no vídeo. Assinalei a alternativa B, já que na tirinha retratada, se eu removesse a linguagem verbal, o sentido seria facilmente compreendido através dos gestos das personagens. Mas o professor considerou como correta a alternativa C. Gostaria de entender melhor o motivo da B estar incorreta. Então, olha aí, pessoal. Primeiro, foi essa questão que vocês sentiram dificuldade. Todo mundo achou, várias pessoas acharam que a alternativa correta seria a letra B, mas o professor considerou como correta a letra C, que é realmente o gabarito da questão. Antes da gente olhar para essa questão, eu quero ver qual o conteúdo que eu acredito que vocês não compreenderam corretamente e por isso que vocês sentiram dificuldade nessa questão. Então, olha aí para o próximo slide. Primeira coisa, gente, linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista ou híbrida. Toda vez que aparece uma questão que é uma tirinha, você precisa verificar a linguagem verbal e a linguagem não verbal para que você possa compreender a mensagem. Toda vez que alguém produz algum texto, ele quer transmitir alguma mensagem. E se você coloca no seu texto imagens, aquela imagem não está ali por um acaso. Ela está ali para comunicar alguma coisa. Então, olha aí para o slide. O que é linguagem verbal? É aquela que utiliza a língua oral ou escrita, ou seja, por unidade, a palavra escrita ou falada. Então, linguagem verbal é aquela que você tem palavras. E a linguagem não verbal? Linguagem não verbal é a que possui outros tipos de unidade, como o gesto, o movimento, imagem, a dança. Então, gente, olha só o que a gente acabou de conseguir perceber. Que a linguagem verbal é aquela que utiliza de palavras e a linguagem não verbal é aquela que utiliza de imagens, de gestos. E essa linguagem não verbal, ela também transmite uma mensagem. O grande erro de questões que trabalham com linguagem não verbal é as pessoas ignorarem essa linguagem não verbal, acharem que ela não está ali para nenhum motivo, o que não é verdade. Sempre que um texto tem linguagem não verbal, ele quer comunicar alguma coisa. E essa linguagem não verbal ela é formada por gesto, movimento, imagem, dança e etc. Qualquer coisa que não seja palavra, escrita ou falada. E toda vez que vocês encontrarem uma tirinha, vocês vão avaliar esses pontos. E a linguagem mista ou híbrida? É aquela que utiliza tanto a palavra quanto as demais unidades, como as histórias em quadrinhos, no teatro, na televisão, no cinema. Então, olha só, eu acabei de perceber que os quadrinhos utilizam da linguagem, olha aí para o slide, essa que eu coloquei para vocês, no tópico da letra C, mista ou híbrida. Então, se eu encontro um quadrinho, eu preciso avaliar imagens e palavras. E eu já sei que a imagem não está ali por um acaso, nem a palavra não está ali por um acaso. Tudo está ali para complementar um sentido. Toda vez que eu utilizar a linguagem mista ou híbrida, tudo está colaborando para fazer sentido. Entenderam isso? Tenham isso em mente em todas as questões que vocês forem resolver que envolverem a linguagem híbrida ou mista. Agora, vamos voltar para a questão que vocês tiveram dificuldade. Olha aí, vamos supor que a gente está resolvendo ali lá no caderno de provas. Me deparei
com essa tirinha. Olhei para a tirinha rapidamente aqui, sem ler. Já percebi que tem palavras, olha ali nesse quadrinho escrito fora, slash também, e já percebi que ele tem imagens. Então, eu já sei que esse quadrinho aqui utilizou a linguagem mista. Mista ou híbrida. Tranquilo? Então, rapidamente já identifiquei isso. Lembrei da aula que eu tive lá no coach e eu já sei que se é linguagem mista, eu preciso avaliar tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal, porque todo texto quer comunicar alguma coisa. E se ele utilizou dos dois tipos de linguagem, é porque esses dois tipos de linguagem estão unidos para transmitir alguma mensagem para o leitor. Tranquilo? Sem ler o texto, você rapidamente já tem que ter isso em mente. Agora volta ali para o texto. No primeiro quadrinho, eu tenho ali o Garfield com uma caneca na mão, com o mouse. Depois, ele com uma cara um pouco de sono, olha aqui para a imagem dele, olhando para uma rede. Então, não tenho nenhuma palavra, mas as imagens estão me mostrando essa mensagem. Logo após, no outro quadrinho, aparece o Garfield deitado ali, todo folgado na rede. Depois, logo adiante, no próximo quadrinho, já aparece o dono ali do Garfield, olhando, olha a expressão dele, expressão de surpreso. Tem alguma frase aqui dizendo que ele está surpreso, que ele está olhando com um olhar indignado? Não tem. Mas a expressão desse personagem, ou seja, a nossa linguagem não verbal, nos mostra que ele está surpreso. Surpreso ao ver o Garfield deitado. E aí esse personagem olha para o Garfield e fala fora. Então agora eu tenho a linguagem verbal sendo utilizada. E aí o Garfield acaba saindo, obedece ao dono, sai e fica olhando ali, indignado também, bem bravo. Olha a cara dele, ele não está confortável. Olhem a linguagem não verbal. E aí esse personagem arranha a rede por baixo. E é com isso, o que, que acontece? A rede rasga. Olha aqui, ó, slash. Uma onomatopeia utilizada para quê? Para reproduzir o som da rede rasgando. E aí o dono do Garfield fica ali, caído ali na rede. Metade do corpo dele para fora e outra metade para cima. Então, pessoal, nós percebemos, vocês acabaram de perceber, que para compreender essa tirinha, eu precisei avaliar a expressão do personagem, eu precisei avaliar os elementos visuais do cenário, eu precisei avaliar a linguagem verbal, quando ele disse fora, a onomatopeia, expressando que a rede tinha acabado de ser rasgada. Então, eu acabei de perceber que realmente linguagem verbal e não verbal andaram juntas para transmitir essa mensagem. Agora, olha para a questão. Sobre a tirinha de Garfield, é correto afirmar que a linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha? Olha lá, gente, linguagem verbal é o elemento principal? Não é o elemento principal, até porque o que predomina nessa tirinha aí? É a linguagem não verbal. Olha para a letra B. O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha. Vocês ficaram na dúvida na letra B. Gente, eu entendo o raciocínio de vocês. Vocês acharam que facilmente, se o dono do Garfield não teria falado fora, vocês teriam conseguido compreender que o Garfield teve que sair da rede. Mas olha só, se eu tirasse esse fora, olha de novo para a tirinha. Talvez o Garfield tivesse saído por conta própria. Tudo bem que ele está ali numa posição, parece que está mandando o Garfield sair, mas se ele não tivesse falado nada, se não tivesse isso daqui, eu poderia achar que o Garfield saiu por conta própria. Então, essa linguagem verbal aí fora está ali para me reafirmar que foi o dono do Garfield que pediu para que ele saísse. O Garfield não saiu por conta própria. Ele não saiu porque ele quis sair. Ele saiu porque o dono mandou ele sair. E, além disso, se eu já identifiquei o tipo de linguagem dessa tirinha, que é a linguagem mista, eu já sei que imagens e palavras andam juntas. Então, eu não posso marcar a letra B. Olha para a letra B. O uso da linguagem verbal não faz diferença. Se é linguagem mista, usou verbal e não verbal, eu não posso dizer que não faz diferença. Então, o que aconteceu nessa questão, gente? Olha para cá de novo. O que aconteceu foi que vocês esqueceram que a linguagem mista, ela anda junto com a linguagem verbal e não verbal.
para transmitir uma mensagem. Olha para a letra C, que é o nosso gabarito. O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha. Então, o uso simultâneo da linguagem verbal, ou seja, das palavras, e não verbal, das imagens, colabora para o entendimento da tirinha. É exatamente a definição de linguagem mista que nós identificamos no momento em que nós olhamos para esse texto. Se eu olho para um texto e vejo que é linguagem mista, rapidamente eu já imagino que a linguagem verbal e não verbal estão andando juntas para transmitir uma mensagem. Só para a gente constatar aí, olha para a letra D, a sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens não influencia na compreensão da tirinha. Também não posso marcar isso, porque a imagem, obviamente, influencia sim. Eu já sei que é linguagem mista, verbal e não verbal, andando juntas para transmitir uma mensagem. Então, pessoal, resolvida essa questão, qual é a dica que vocês tiram desse enunciado aí que vocês erraram? O Enem gosta bastante de trabalhar com a linguagem não verbal. Se eu estou resolvendo uma questão do Enem e eu vejo que é um texto que tem linguagem mista ou híbrida, imagens e palavras, eu vou avaliar todas as imagens, todas as expressões e vou avaliar também o texto escrito. E eu já sei que tudo isso é para complementar, para transmitir uma mensagem. Então, essa é a grande dica de textos que utilizam de linguagem híbrida ou mista. Vamos para a próxima dúvida? Na próxima dúvida, eu selecionei aí sobre o tópico substantivo, ainda em linguagens 1. 2. Por que chefe, cônjuge, testemunha e vítima não são considerados substantivos comuns de dois gêneros na questão 4? Então, olha lá, olha para cá, pessoal. Primeiramente, tinha uma questão, já vou mostrar a questão para vocês, mas antes eu quero rever esse conteúdo com vocês, antes de vocês olharem para as questões. No tópico de substantivo, vocês aprenderam com o professor que substantivo é aquela palavra que nomeia tudo que temos à nossa volta. E vocês aprenderam também que o substantivo varia quanto ao gênero e pode variar de uma forma biforme e uniforme. Biforme é quando o substantivo tem duas formas. Por exemplo, menino, menina. O substantivo tem duas formas. Coloco o quando é do gênero masculino e coloco o a quando é do gênero feminino. Então, menino e menina é um substantivo biforme, apresenta duas formas. E o substantivo uniforme é aquele em que o substantivo tem uma forma só. E você vai marcar o gênero de outras formas. Por isso que o substantivo uniforme recebe classificações específicas. Agora, olha aí para o slide. Quais são essas classificações específicas do substantivo uniforme? Ele pode ser sobrecomum, são substantivos utilizados para referir-se a pessoas e apresentam um só gênero. Ou seja, o artigo utilizado permanecerá o mesmo. Então, olha aí para o slide. São substantivos utilizados para referir-se a pessoas e apresentam um só gênero. O artigo utilizado permanecerá o mesmo. Um exemplo, criança. Então, são substantivos que servem tanto para o gênero feminino quanto para o gênero masculino. Criança, você pode utilizar para falar de criança, que seja menino, que seja menina. Comum de dois gêneros. Comum de dois gêneros são aqueles substantivos que admitem o uso tanto do artigo o quanto do artigo a. Olha a definição aí. Existem tanto no gênero masculino quanto no feminino, mas o substantivo é invariável, ou seja, o artigo é responsável por definir o gênero. A palavra estudante, ela admite tanto o artigo o, ou estudante, quanto o artigo a estudante. Então, comum de dois gêneros é quando o substantivo aceita os dois artigos. E epiceno nomeiam animais que possuem na forma escrita apenas um gênero. Por exemplo, cobra só admite o artigo a, mas quando eu quero falar de cobra fêmea ou macho, eu preciso acrescentar a palavra fêmea ou macho para definir esse gênero. Então, olha aí para o slide, pessoal. Sobrecomum, substantivo que serve tanto para feminino quanto para masculino. Comum de dois gêneros, aceita os dois artigos. E epiceno é em relação a animais. Relembrei isso, tenho isso em mente agora. Agora eu posso entender a questão. A questão, gente, tinha lá alternativas para a pessoa marcar qual era ali qual era uma alternativa que tivesse só questões de substantivo comum de dois gêneros, só palavras que fossem substantivos comum
de 2 gêneros. E a pessoa sentiu dificuldade, por que que chefe, cônjuge e testemunha e vítima não são substantivos comuns de 2 gêneros? Olha lá, essa foi a dúvida. Por que chefe, cônjuge, testemunha e vítima não são considerados substantivos comuns de 2 gêneros? Nós acabamos de revisar e sabemos que substantivo comum de 2 gêneros aceita tanto o artigo feminino quanto o artigo masculino. Já sei isso. Isso já está gravado na minha mente. Agora eu preciso testar para ver se todas elas aceitam tanto o artigo feminino quanto o artigo masculino. Olha lá, primeira palavra, chefe. Chefe é um substantivo comum de 2 gêneros. Por quê? Eu posso falar o chefe e posso falar a chefe. Então, se ele aceita os 2 artigos, é comum de 2 gêneros. Agora, vamos ver se a mesma coisa acontece com cônjuge. Cônjuge é um substantivo, eu posso falar a cônjuge e o cônjuge? Não. Cônjuge é um substantivo masculino. Se é masculino, eu só posso utilizar o artigo o. Testemunha é um substantivo feminino. Eu posso falar o testemunha? Não. A testemunha. Então, nesse caso, esse é um substantivo feminino que admite apenas o artigo a, eu não posso utilizar. Vítima é um substantivo feminino também. Eu não falo o vítima, eu só posso falar a vítima, independentemente se é do sexo feminino ou masculino. Então, vítima também é um substantivo feminino. Perceberam, pessoal? Então, essa questão aí gerou bastante dúvida, bastante polêmica, as pessoas não conseguiram compreender. O que vocês precisam fazer? Falou de substantivo comum de 2 gêneros? Testem, vejam se aceita o artigo feminino e masculino. Se aceitar, é comum de 2 gêneros. Agora, se não aceitar, não é comum de 2 gêneros. É um substantivo que é sobrecomum. Igual lá no caso, olha ali, ó, sobrecomum, no caso da criança. Aceita tanto para menina quanto para menino. Tranquilo, pessoal? Agora, vamos aí para a próxima dúvida. A próxima dúvida é relacionada à voz passiva. Olá, não entendi voz passiva analítica e sintética. Poderia me explicar melhor? Então, essa pessoa aí sentiu uma dificuldade em voz passiva. Primeiramente, o que a gente tem que lembrar falando de voz passiva? Não foi só essa pessoa, recebi várias dúvidas sobre voz passiva no tópico de linguagens 1 sobre verbos, na qual vocês aprenderam várias questões ali relacionadas ao verbo. E voz passiva foi uma que vocês ainda sentiram bastante dificuldade. Primeiramente, falou em voz passiva, voz ativa, o que quer dizer isso? As vozes verbais é o modo em que o sujeito vai se relacionar ao verbo. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é identificar o verbo, olhar para o verbo. Depois, eu identifico quem é esse sujeito. E eu preciso ver qual é a relação. Se esse sujeito está praticando a ação do verbo, eu tenho ali uma voz ativa. Ou seja, para eu memorizar isso, eu posso pensar, esse sujeito é ativo, ele está praticando a ação do verbo. Agora, se esse sujeito recebe a ação verbal, ele não é mais ativo, ele é passivo. O que isso quer dizer? Ele está recebendo a ação no lugar de praticar. Então, o primeiro passo, identifico o verbo, vejo qual é a relação entre verbo e sujeito. Sujeito praticando, voz ativa. Sujeito recebendo, voz passiva. Tranquilo até o momento? Agora, olha aí para o slide. Voz ativa acontece quando o sujeito pratica a ação. Exemplo, o médico atendeu a paciente. Qual é o nosso primeiro passo? Achar o verbo. Eu preciso identificar o verbo. Quem é o verbo aqui, gente? O verbo é atendeu. Então, atendeu é o verbo. Se atendeu é o verbo, eu preciso achar o sujeito. Quem atendeu a paciente, gente? O médico. Então, o médico é o nosso sujeito. Então, médico, sujeito, atendeu o verbo. Agora, eu preciso ver qual a relação entre sujeito e verbo. Quem praticou a ação de atender, gente? O médico. Então, se o médico, que é o sujeito, praticou a ação de atender, eu já sei que essa é uma oração que está na voz ativa, porque o sujeito praticou a ação verbal. Então, sigam esse passo a passo. Toda vez que ficarem na dúvida, achem o verbo. Depois, ache o sujeito e vê qual a relação.
Aqui eu já identifiquei que é voz ativa. Não foi esse o ponto central de dúvida de vocês, mas eu achei interessante revisar também a voz ativa. Agora, na voz passiva acontece o oposto. O sujeito não vai praticar a ação, ele vai sofrer a ação verbal. Olha para o slide. Acontece quando o sujeito sofre a ação. Pode ser de dois tipos: analítico e sintético. Olha ali para o analítico. No analítico, você apresenta uma locução verbal. Já no sintético, apresenta o verbo na terceira pessoa e a partícula ser. Então, uma dica, olha só. A palavra voz passiva sintética. Sintética te lembra o quê? Síntese. Quando você faz uma síntese de algo, você faz o quê? Resume. Então, a voz passiva sintética, ela vai ter uma forma verbal menor do que a analítica. Você pode memorizar dessa forma. Só uma dica para você não se confundir mais, porque esse foi o que vocês mais tiveram dúvida de como diferenciar a analítica da sintética. A sintética, ela é mais curta. Já a analítica, como ela é um pouco maior, ela vai apresentar uma locução verbal. Então, memorizem assim. Sintética, lembra da palavra síntese? Menor, então a forma verbal vai ser menor. Já a analítica vai apresentar uma locução verbal, vai ser maior. Olha aí para o slide. Casas são alugadas. São alugadas é a nossa locução verbal. São do verbo ser e alugadas que está ali no particípio. Então, tem um verbo conjugado e tem um verbo em uma forma nominal. Toda vez que acontece isso, eu tenho uma locução verbal. Vou colocar aqui LV para vocês memorizarem. Então, se eu tenho uma locução verbal, voz passiva analítica. Olha para de baixo. Alugam-se casas. Alugar. Alugar está na terceira pessoa, não tá? Eles alugam. Eles alugam na terceira pessoa. Olha para quem está ao lado do alugar. A partícula ser. Se eu tenho alugar e partícula ser, um verbo na terceira pessoa e uma partícula ser, eu acabei de construir uma voz passiva sintética. Então, voz passiva sintética, verbo na terceira pessoa, mais partícula ser. Perceberam a diferença? Então, a minha grande dica para você memorizar é essa forma de lembrar da palavrinha síntese. Voz passiva sintética, lembrando de síntese. Síntese é quando eu resumo algo, tem uma forma menor. E a analítica, lembra que é o oposto, uma forma maior. Então, eu vou colocar ali uma locução verbal. Então, pessoal, falou de voz ativa, falou de voz passiva, são essas as formas em que vocês precisam memorizar. Tranquilo? Então, olha só, pessoal, até o momento nós já revisamos essas questões de linguagem verbal e linguagem não verbal. Revisamos as questões de substantivos e de verbos. O que eu quero que vocês façam? Se esses aqui são os principais pontos de dúvidas de vocês, que vocês mais apresentam dificuldades, façam um fichamento, peguem uma folhinha, anota ali, faz um resumo desses tópicos, tenta gravar palavrinhas-chave, substantivo, vamos olhar ali para o outro. Substantivo são as palavras. Olha as definições, eu já sei que eu tenho substantivo uniforme e o substantivo biforme. O substantivo uniforme são aqueles que recebem classificações específicas, porque apresentam uma única forma. Então, já pega um post-it ou então uma ficha e já anota isso daqui. Porque no momento em que você se deparar com uma questão sobre substantivo, rapidamente você vai lembrar daquele resumo que você fez, daquele esquema que você produziu. Então, a minha grande dica para vocês é: peguem esse slide, transformem em esquemas de estudo, de anotações, de resumos, de mapa mental, para que vocês não errem mais, para que isso não seja um problema. Então, só para a gente fechar esse primeiro tópico aqui, eu já sei que em língua, linguagem e fala, se eu encontro algum texto com linguagem mista ou híbrida, ou seja, que utiliza de linguagem verbal e não verbal, eu preciso o quê? Eu preciso ter em mente que imagens e palavras estão juntas para dar um sentido. A próxima dúvida de vocês, que foi sobre o substantivo, eu preciso lembrar de uniforme e biforme. Uniforme, uma única forma, biforme, duas formas. Uniforme recebe classificações específicas. Sobrecomum. Sobrecomum diz respeito a todos, uma palavra que serve tanto para feminino quanto para masculino. Comum de dois gêneros, uma palavra que admite artigo feminino e artigo masculino. Epiceno
refere-se a animais e vai diferenciar o gênero pela palavra macho ou fêmea. Então, já anota isso também no esquema de vocês. E o próximo ponto é a voz passiva, que vocês também tiveram dificuldade. E aí a gente amplia um pouquinho na questão de voz ativa e voz passiva. Voz ativa, o sujeito pratica a ação, voz passiva, o sujeito recebe. A analítica é aquela que apresenta locução verbal e sintética, verbo na terceira pessoa, mais a partícula ser. Tranquilo, pessoal? Questão que essa daqui foram muitas dúvidas, muitas mesmo, sobre aquele tópico de introdução à noção de texto e textualidade, do processo de inferência. Muitas pessoas sentiram dificuldades em identificar o que é uma inferência, o que a inferência faz no texto. Então, trouxe aqui para vocês a questão que vocês sentiram dificuldade e trouxe também dicas para vocês não sentirem mais dúvidas relacionadas a essa questão de inferência. Olha aí, essa aí foi uma das dúvidas que eu peguei como exemplo, porque foram várias pessoas que sentiram dificuldade nessa mesma questão. Na questão número 3, não poderíamos dizer que é positiva por causa do último parágrafo, já que supostamente ele futuramente se tornaria cliente do menino? Os olhos do menino chispeavam ávidos, porque sou dos que ficam fregueses e dão gorjeta. Levei seguramente 1 minuto para definir que tinha de continuar engraxando sapatos, toda a vida minha, e ali estava um menino que a gente ensinando podia ficar engraxate bom. Pessoal, essa dúvida aí foi relacionada àquela questão sobre que o professor resolveu com vocês na videoaula sobre era um texto do Carlos Drummond de Andrade e vocês sentiram dificuldade de identificar porque o professor perguntou assim: por um processo de inferência, a relação será positiva ou negativa? Antes de falar o que é inferência e o que vocês não perceberam para sentir tanta dificuldade nessa questão, vamos reler o texto dessa questão. Vamos aí para o próximo slide. Olha aí. É por causa do meu engraxate que ando agora em plena desolação. Meu engraxate me deixou. Passei 2 vezes pela porta onde ele trabalhava e nada. Então me inquietei. Não sei que doenças mortíferas, que mudança para outras portas se pensaram em mim. Resolvi perguntar ao menino que trabalhava na outra cadeira. O menino é um retalho de hungarês, cara de infeliz, não dá simpatia alguma e tímido, o que torna instintivamente a gente muito combinado com o universo no propósito de desgraçar esses desgraçados de nascença. Está vendendo bilhete de loteria, respondeu antipático, me deixando numa perplexidade penosíssima. Pronto, estava sem engraxate. Os olhos do menino chispeavam ávidos, porque sou dos que ficam fregueses e dão gorjeta. Levei seguramente 1 minuto para definir que tinha de continuar, engraxando sapatos toda a vida minha, e ali estava o menino que a gente ensinando podia ficar um engraxate bom. Pessoal, é do Mário de Andrade esse texto, tá? Só para corrigir aí. Então, o texto do Mário de Andrade, observando aí, vamos voltar aqui ao próximo slide. Olha lá para o texto. Se a questão já fala de inferência, eu já sei que inferência, gravem essa definição. Inferência quer dizer informações que você pode tirar a partir do texto. Quer dizer que o texto vai me dar indícios, vai me trazer ali palavras, e a partir dessas palavras que o texto vai trazer, eu vou conseguir tirar conclusões. O que eu posso inferir a partir desse texto? Então, inferência é isso que significa. Toda vez que vocês encontrarem com essa palavra em uma questão, o que eu posso inferir é qual a conclusão que eu posso tirar a partir de indícios do texto. Se aparece uma palavra como essa, eu preciso fazer uma leitura muito atenta. Eu preciso olhar cada palavrinha do texto para ver qual a conclusão que eu posso tirar disso. Vamos olhar de novo ali? Nós não chegamos a ver o enunciado. Por um processo de inferência, uma possível relação futura com o menino será positiva ou negativa. Então, se é por um processo de inferência, eu preciso buscar dados do texto, informações do texto, para tirar uma conclusão. Olha lá para o texto. É por causa do meu engraxate que anda agora em plena desolação. Meu engraxate me deixou. Eu já tenho um personagem ali que está se lamentando pelo engraxate dele ter ido embora.
Então, já identifiquei que é uma pessoa que está sem engraxate. O engraxate não está mais com ele, o engraxate foi embora. Olha para o segundo parágrafo. Passei 2 vezes pela porta onde trabalhava, ou seja, esse engraxate não trabalha mais lá, ele não consegue mais encontrar esse engraxate ali. E nada. Então me inquietei. Não sei que doenças mortíferas, que mudança para outras portas, se pensaram em mim, resolvi perguntar ao menino que trabalhava na outra cadeira. Então aqui nós já ampliamos a nossa imagem. O texto já mostrou que é um lugar ali onde ficam os engraxates e ao lado tem um outro menino. O engraxate em que ele estava acostumado ali aí sempre não estava mais ali. E ele começou a ficar inquieto. Cadê o engraxate dele? O engraxate não estava mais ali, ele estava sem engraxate. E ele resolveu perguntar ao outro menino. Então agora nós já sabemos que esse personagem que iniciou a história vai se dirigir a esse menino. Se a nossa questão perguntou por um processo de inferência, o que eu posso tirar a partir desse texto de conclusão? Como será a relação com esse menino? A relação dele com o menino vai começar agora, nesse momento. Então, é a partir desse momento que, quando eu estiver fazendo a leitura, eu preciso ficar bastante atenta. Olha lá para o texto. O menino é um retalho de um garês. Cara de infeliz. Não dá simpatia alguma. Pessoal, que indícios que o texto me trouxe aqui? Cara de infeliz não dá simpatia alguma. São palavras positivas ou negativas? Negativas. Cara de infeliz, olha lá, esse personagem que perdeu o engraxate já olha para essa pessoa e já rotulou de uma pessoa infeliz. E também já disse que ele não é simpático. Então, isso já mostra ali um certo receio nessa relação dos dois. Ele já acha uma pessoa infeliz, que não dá simpatia. Então, já tem ali um pé atrás, digamos assim, nessa relação. A relação entre os dois começou agora, nesse momento. E aí a gente continua a leitura. E tímido. Então, olha ali, mais uma palavra. O que torna instintivamente a gente muito combinado com o universo no propósito de desgraçar esses desgraçados de nascença. Olha aí, pessoal. Esse personagem que estava buscando um engraxate acabou de falar que esse menino é tímido, o que nos torna muito combinado com o universo de desgraçar esses desgraçados de nascença. Então, ele chamou esse menino que ele acabou de conhecer de desgraçado de nascença. Ele falou também que ele tem cara de infeliz, que ele não dá simpatia alguma. Então, olha aí, gente. Infeliz, não dá simpatia, desgraçar, desgraçado de nascença. Olha quantos indícios o texto está me dando. Inferir é o quê? Indícios que o texto me dá para que eu possa tirar uma conclusão a partir disso. Então, vamos seguindo, olha lá. Está vendendo bilhete de loteria. Respondeu antipático, me deixando numa perplexidade penosíssima. Estava sem engraxate. Então, olha lá, mais um indício que o texto dá sobre algo que esse personagem acha do engraxate, acha desse menino. Acha que ele é antipático. Então, olha ali de novo, gente. Na outra cadeira, cara de infeliz, não dá simpatia alguma, tímido, desgraçar esses desgraçados, antipático. Vamos seguindo. Os olhos dos meninos chispeavam ávidos, porque sou dos fregueses que ficam e dão gorjeta. Levei seguramente 1 minuto para definir que tinha de continuar engraxando sapatos toda a minha vida. E ali estava um menino que a gente ensinando podia ficar um engraxate bom. Pessoal, olha para cá. Vocês sentiram dificuldade por causa desse trecho que eu acabei de ler, que vai dos olhos do menino até engraxate bom. Olha ali para os lados de novo. A gente ensinando podia ficar bom. A gente ensinando podia ficar bom. Esse verbo aí, podia, ele deu alguma certeza? Ele disse, ensinando, ele vai ficar bom? Não, ele relativizou. Ele podia ficar bom. Ele não disse com certeza que esse menino vai ficar bom. Então, isso nos dá a entender o quê? Isso nos dá a entender que esse personagem aí, ele está relativizando essa relação com esse menino. Ele está dizendo que nem não tem certeza se vai ser bom ou se vai ser ruim.
e olha para trás, olha lá para as outras partes do texto. Cara de infeliz, não dá simpatia alguma, desgraçar esses desgraçados de nascença, antipático. Todas essas palavras são o quê? São palavras negativas. E no final, ele relativiza. E aí vocês mandaram essa pergunta. Vamos ler de novo a pergunta? Na questão número 3, não poderíamos dizer que é positiva por causa do último parágrafo, já que supostamente ele futuramente se tornaria cliente do menino? Não poderia dizer isso com certeza, porque o texto me dá mais indícios de que vai ser negativo. Olha quantos rótulos essa pessoa já colocou nesse menino. Infeliz, desgraçar, desgraçado, tímido, podia ficar bom, relativizou, não deu certeza se ele vai ou não ficar bom. Então, por um processo de inferência, eu tenho mais indícios de que essa vai ser uma relação ruim do que boa. Então, olha lá para a questão. A questão pergunta: por um processo de inferência, uma possível relação com o menino será positiva ou negativa? Eu coloco aí negativa. A questão não pediu para eu justificar. Mas se pedisse, justifique a sua resposta, o que eu poderia colocar? Eu poderia colocar que, devido às palavras de campo semântico negativo, como infeliz, desgraçado, a forma verbal relativizando, não dando certeza que ele vai ficar bom, nos permitem inferir que esse personagem pode ter uma relação negativa com esse outro cliente que está olhando. Eu entendo que vocês pensaram que o menino, olha lá para o texto, chispeavam ávidos porque sou dos fregueses que ficam e dão gorjeta. Levei seguramente 1 minuto para definir que tinha de continuar engraxando os sapatos. Eu entendo que vocês pensaram, se ele olha ali ávido, chispeando, já ali pensando, nossa, mais um freguês, vai ser uma relação boa. Mas esse menino, no momento em que ele olha para esse possível cliente, ele não sabe todos os rótulos que esse cliente já colocou nesse menino. Mas nós, como fizemos a leitura do texto, nós já sabemos que ele tem cara de infeliz, que ele não dá simpatia, que ele é tímido, que ele é desgraçado de nascença. Tudo isso esse cliente já falou sobre ele. Por isso que eu não posso inferir que é positivo. E eu infiro que é negativo. Qual é a minha dica para vocês de questões de inferência? Gente, é muito comum no Enem aparecer esse termo. E aí, geralmente, aparece esse termo contraposto com outro termo: inferência e de acordo com o texto. São dois comandos que muitos de vocês tomam como sinônimo. Acham, é a mesma coisa, mas não é. Inferir quer dizer informações que o texto dá para você ir além. De acordo com o texto, você não pode ir além. Esse ir além da inferência não tem. No de acordo com o texto, você tem que estar aliado ao texto, de acordo com o texto mesmo. É apenas aquilo que está escrito. Então, olha só que coisa curiosa e que pode prejudicar o seu gabarito ali na hora de marcar a questão. Inferir te deixa ir além. É o que você pode interpretar a partir das informações que o texto trouxe. Agora, de acordo com o texto, você não pode colocar a sua interpretação ou indícios que o texto dá para você tirar uma conclusão. De acordo com o texto, quer que você fique preso às informações do texto. Por isso que é importante que você faça essa leitura ali, sabendo essas diferenças entre inferir e de acordo. São comandos diferentes. E aí, lembram da dica do post-it? Já faz um post-it colocando: toda vez que um enunciado pedir inferir, eu posso ir além. Eu posso interpretar a partir de informações do texto. E quando o enunciado fala de acordo, eu preciso ficar preso nesse texto. Ok? Vamos para a próxima dúvida. A próxima dúvida é relacionada aos tipos de discurso. Discurso direto, aí eu recebi várias dúvidas. Recebi uma dúvida do pessoal perguntando da forma que o discurso direto se organiza e recebi também dúvidas de vocês perguntando se isso cai no Enem. Já vou responder essa também. Mas olha para essa daí que eu selecionei. Discurso direto é somente aquele que caracteriza algum tipo de fala iniciada por travessão? Gente, olha lá, vamos relembrar os conteúdos. Discurso direto reproduz falas dos personagens por meio das aspas ou dos travessões.
Então, o discurso direto é aquele que eu tenho a fala do personagem. E a fala, geralmente, ela é indicada como em textos narrativos. Coloca os 2 pontos e travessão coloca a fala do personagem. Mas vocês já leram texto teatral? O texto teatral é aquele em que eu tenho ali, é um texto que é escrito para ser encenado, mas que eu também tenho falas dos personagens, até mesmo para guiar os autores. E nesse texto teatral, eu tenho apenas, geralmente, eu tenho apenas os 2 pontos e logo após a fala do personagem, na grande parte dos textos teatrais. E aí, se eu, por um acaso eu tiver que classificar o discurso ali do texto teatral, por não ter travessão, eu vou falar que ele não é um discurso direto? Não, eu vou falar que é um discurso direto, porque é a fala do personagem. Por mais que seja um texto escrito para ser encenado, eu não posso dizer que aquilo ali não é a fala do personagem, porque é. É um texto para ser encenado, escrito para que os atores saibam como conduzir aquela cena, mas ele geralmente não apresenta esse travessão. Geralmente porque existem alguns que apresentam, mas em grande parte não apresentam esse travessão. Então, respondendo à dúvida, olha lá. Discurso direto é somente aquele que caracteriza algum tipo de fala iniciada por travessão? Então, nem sempre vai iniciar por travessão. Às vezes, vai ter só ali os 2 pontos. Como você vai fazer para perceber isso? Você vai avaliar o texto, você vai avaliar o contexto. Se você percebe que é a fala do personagem, que é o modo como o personagem falou, você já vai dizer que é discurso direto, porque tem ali a fala desse personagem. Olha ali um exemplo. Maria disse, 2 pontos. Travessão. Não quero mais namorar com você. Acabou. Aqui nesse caso, eu tenho exatamente como a Maria falou. Eu tenho a fala da Maria. Então, se eu tenho a fala da Maria, eu tenho um discurso direto. Então, o discurso direto é aquele em que o personagem fala. Eu consigo ver a voz do personagem. Olha lá para a letra B. Discurso indireto. As falas dos personagens são apresentadas pelo narrador. Essa narração é feita em terceira pessoa. Então, o discurso indireto, as falas do personagem não são mais apresentadas pela própria voz do personagem. Elas são apresentadas pelo narrador. Então, se ela é apresentada pelo narrador, geralmente vai ser em terceira pessoa. Olha aí para o exemplo. Maria disse que não quer mais namorar com você e afirmou que acabou. Olha a diferença, gente. A mesma coisa do outro slide, mas olha, no outro slide eu tenho exatamente como a Maria falou. Não quero mais namorar com você. Acabou. E na outra, eu já tenho ali uma outra pessoa contando a fala da Maria. Maria disse que não quer mais namorar com você e afirmou que acabou. Eu não tenho a fala da Maria. Eu tenho o modo como a Maria falou. Então, discurso direto, eu tenho a fala do personagem. Discurso indireto, eu tenho um personagem afirmando ali como um outro personagem falou. Tranquilo, pessoal? Então, direto, a fala. Geralmente vai aparecer 2 pontos e travessão. E o indireto vai ser em terceira pessoa, um narrador conduzindo essa história. Até o momento, ok. Aí vamos agora para o indireto livre. Olha aí para o slide. O texto é escrito em terceira pessoa, mas as falas dos personagens são inseridas nos discursos. Portanto, ocorre uma mistura entre as formas direta e indireta. Então, no indireto livre, eu tenho tanto o discurso do narrador quanto o discurso do personagem. Então, as duas falas se misturam no texto. Então, o indireto livre, eu vou ter ali o narrador conduzindo e, ao mesmo tempo, eu vou ter a fala desse personagem. Olha aí, por exemplo. O dia amanheceu e Maria já havia tomado sua decisão. Não vou mais namorar com você. Acabou. Vamos analisar aqui, gente. Essa parte aqui, ó, que vai do o dia amanheceu e Maria já havia tomado a sua decisão. Eu tenho a fala do narrador. O narrador está apresentando qual é o cenário, o espaço, o contexto em que isso aconteceu. O dia amanheceu, Maria estava pensando, tentando tomar uma decisão, e aí ela decidiu: não vou mais namorar com você. Acabou. Então, nesse caso, pessoal, eu tenho aqui um discurso indireto livre. Porque, olha lá, aqui dessa parte que eu separei aqui para vocês, que vai do o dia até a decisão, eu tenho ali a fala do
narrador. Já aqui, vou colocar aqui, ó. Não vou mais namorar com você. Acabou. Eu tenho a fala de quem, gente? Da personagem, da Maria. Então, é exatamente a fala da Maria. Se é a fala da Maria, gente, eu acabei de misturar duas falas, narrador e personagem. E aí, vamos voltar aqui na dúvida de vocês. Discurso direto é somente aquele que caracteriza algum tipo de fala iniciada por travessão? Vocês perguntaram se precisa ter o travessão. Olha para o exemplo ali, ó. Tem algum travessão aqui, ó? O dia amanheceu e Maria já havia tomado sua decisão. Não vou mais namorar com você. Acabou. Eu tenho algum travessão? Eu tenho os dois pontos? Não tenho. E como que eu sei que essa é a fala da Maria? O contexto. O contexto me faz perceber que essa é a fala da Maria. É a forma como a Maria falou. E além do contexto, olha a forma verbal também que mudou. O dia amanheceu e Maria já havia tomado a sua decisão. Maria já havia tomado a sua decisão, tá em terceira pessoa. Vou botar aqui o P e o pontinho abreviado. Não vou mais namorar com você. Vou tá em qual pessoa, gente? Primeira pessoa. Então, olha aqui. Eu tenho aqui a mistura da fala da Maria com a fala do narrador. Terceira pessoa e primeira pessoa. E eu não tenho a presença do travessão nem dos dois pontos. Então, eu posso ficar presa nos dois pontos e nos travessão para classificar o discurso direto e o discurso indireto? Não posso. Eu preciso avaliar sempre o contexto. Eu preciso interpretar o texto para saber se é discurso direto ou se é discurso indireto. Nesse caso aí do indireto livre, o contexto me mostrou que a forma verbal mudou e que a forma de falar era a forma da Maria. Então, sempre avaliem um contexto. Não fiquem presos a dois pontos e travessão. Beleza? Essa é a grande dica do discurso direto e indireto. Uma outra pergunta, vocês perguntaram se isso cai no Enem. Cai. A prova do Enem é uma prova de interpretação. Se ela é uma prova ela é uma grande prova, não só de interpretação, né? Tem outras questões. Até mesmo questão de gramática aparece no Enem em forma de interpretação. E se você sabe interpretar, se você sabe compreender o texto, os elementos textuais, você resolve essa questão no estalar dos dedos. Então, a prova do Enem cobra discurso direto em forma ali de questão, você saber identificar a hora em que é o personagem falando, a hora que é o narrador falando. Então pode não cair exatamente assim, classifique o discurso, mas pode ter uma questão que seja crucial você identificar se aquilo ali é o narrador ou se aquilo ali é o personagem, para que você compreenda o contexto. E esse conceito de discurso direto e indireto vai te ajudar a entender melhor essa questão. Qual é a grande dica? Ficar atento ao contexto desse texto e ficar atento às formas verbais. Se eu percebo que está muito na terceira pessoa, aí é um narrador falando. Agora, se eu percebo que mudou para a primeira pessoa, eu já sei que é o personagem se colocando no texto. Então, eu já percebo que esse é um texto que está misturando ali discurso direto com discurso indireto. E então, eu classifico como indireto livre. Sei que há uma mistura. Ora aparece o narrador, ora aparece a personagem. Então, eu tenho um texto com múltiplas perspectivas. A perspectiva do narrador e a perspectiva do personagem. Eu consigo ver exatamente como o personagem falou. Então, observem todos esses detalhes, porque isso é muito importante para a interpretação de textos, ok? Então, mais uma dica. Pega aí o seu post-it, pega aí o seu caderninho de anotação e já marca que perceber os tipos de discurso vai te ajudar a compreender melhor o texto, principalmente numa prova como a do Enem, que é uma prova de leitura. Você lê, você compreender a mensagem ali daquela questão. Vamos para o próximo tópico? O próximo tópico, eu separei um assunto, não trouxe a dúvida em si, porque são diversas as dúvidas, mas eu percebo que muitos de vocês têm dificuldade em relação à função da linguagem. Função da linguagem, gente, não é a mesma coisa que figura de linguagem. E aí muitos de vocês erram questões e aí mandam. Por que não é metáfora? E é lá no enunciado está dizendo assim, qual a função da linguagem predominante? Função, falou função? Não está querendo saber se é metáfora, se é metonímia, está querendo saber qual é a função.
para isso você precisa lembrar dos elementos da comunicação. Trouxe um esquema aí para vocês, olha lá. Você precisa lembrar que que os elementos da comunicação são emissor, receptor, mensagem, canal, código e referente. Então, esses são os 6 elementos da comunicação. Se eu tenho 6 elementos da comunicação, eu preciso ter em mente. O emissor é aquele que emite, é aquele que vai falar algo. Esse algo que ele vai falar é uma mensagem. Então, o emissor transmite uma mensagem ao receptor. Essa mensagem vai ser transmitida por meio de um canal, por meio de algum lugar. E esse canal vai ser o meio em que a comunicação vai acontecer. Essa mensagem vai utilizar de um código. O que é o código? É o tipo de linguagem. Nós já aprendemos no outro bloco que a linguagem pode ser verbal, não verbal, híbrida. Então, o código vai ser essa linguagem. Ou vai ser um gesto, como isso assim, assim. Ou vai ser uma expressão facial, como um sorriso. Ou vai ser uma expressão mais triste. Então, o código é essa questão da linguagem. O referente, e sempre essa comunicação vai acontecer em um contexto, está inserida em um contexto de comunicação. Então, esses são os elementos da comunicação. Sem os 6 elementos da comunicação, o que eu faço agora? Eu agora preciso ter em mente que toda vez que um desses elementos for centralizado, ocorre uma função da linguagem. Olha aí para o slide. Emissor vai transmitir uma mensagem ao receptor dentro de um referente, ou seja, de um contexto, utilizando de um código por meio de um canal. Vamos avaliar essa nossa comunicação aqui agora? No caso, eu estou sendo a emissora, eu estou transmitindo uma mensagem, que é o conteúdo referente a funções da linguagens, aos receptores, que são vocês que estão assistindo ao vídeo. Estou utilizando um código, o meu código é a linguagem verbal, a palavra falada. Estou utilizando o canal, que é a internet, o meio pelo qual a nossa comunicação está acontecendo, e o referente, que é o curso QG do Enem, essa área aqui do coach do QG. Então, eu já sei que emissor, mensagem, receptor. Toda situação de comunicação eu consigo identificar esses elementos. Toda vez que um desses elementos é centralizado, ocorre uma função da linguagem. E é isso que a gente vai falar agora. Olha aí para o slide. Se eu tenho um emissor que está centralizado, como que eu vou perceber isso? Uso de primeira pessoa, uso de adjetivos, coisas que revelem opinião, ponto de vista. Então, se eu falo eu, meu, eu acho isso muito engraçado, eu acho isso muito bonito, eu estou centrada em mim. E se eu estou centrada no emissor, qual a função da linguagem que acontece? Função emotiva. Como eu percebo isso num texto? Avaliando para ver se o texto eu tenho mais usos da primeira pessoa, se eu tenho uso de adjetivação intensa, pontuação expressiva, exclamação. Quando eu uso uma exclamação, eu estou fazendo o quê? Passando a minha emoção sobre aquilo. Então, se eu faço isso, eu já sei que eu estou na função emotiva. A função poética é aquela centrada na mensagem. Geralmente, a função poética, ela foca muito no uso da linguagem conotativa. E aí vocês precisam lembrar o que é essa linguagem conotativa. Lembra lá, denotativa é aquela linguagem do dicionário, significado igual ao do dicionário. Conotativo, significado fora do dicionário. Então, geralmente, a função poética, que está centrada na mensagem, ela é focada em transmitir algo, transmitir uma mensagem. Então, em grande parte, o código ali está sendo utilizado de uma linguagem mais conotativa, transmissão de uma mensagem. Então, a função poética, centrada naquilo que você quer dizer, naquela mensagem que você quer passar. No entanto, por ela ter esse nome, função poética, muitos de vocês acham que ela é comum apenas à poesia. E não é bem assim. Uma propaganda, por exemplo, pode fazer um trocadilho com as palavras e utilizar uma função conotativa. Então, a função conotativa, uma função poética. A função poética, ela ali, você vai utilizar a linguagem ali para transmitir uma mensagem.
Agora, indo para a próxima, a função conativa ou apelativa. E aí, cuidado, também já recebi muitas dúvidas referentes a isso, confundindo conotativa com conativa. Conativa é essa função que é centrada no receptor. Você quer convencer alguém de alguma coisa. E conotativa é o tipo de linguagem. É aquela linguagem com significado fora do dicionário. Por exemplo, eu adotei um gato. Gato, nesse caso, é gato animal, significado igual do dicionário. Então, é linguagem denotativa. Agora, se eu digo, fulano é um gato, eu estou dizendo o quê? Que fulano é muito bonito. Então, nesse caso, a linguagem é conotativa. Então, a função poética, que é centrada na mensagem, gosta muito de utilizar a linguagem conotativa para dar esse enfoque maior à mensagem. Já a função conativa, que é diferente de conotativa, que é outra coisa, cuidado para não confundir. Função conativa é aquela que é focada no receptor. Então, ela foca na pessoa que vai receber a mensagem. Geralmente, ela utiliza quais marcas? Uso da segunda pessoa, verbos no imperativo. Ela é muito comum em propaganda. Então, olha lá. A função conativa ou apelativa, ela é focada no receptor e utiliza muito de propagandas. E a função fática? A função fática é aquela centrada no canal, no meio pelo qual a comunicação acontece. E ela é muito comum para testar a comunicação. Então, uma palavrinha-chave para ajudar a lembrar é testar a comunicação. Geralmente acontece em tirinhas, com 2 personagens falando no celular. "Alô, tá me ouvindo? Entendeu?". Então, ali você está testando essa comunicação. E aí está centralizando na função fática, que é centrada no canal. Função metalinguística é centralizada no código. Esse código é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, memorizem isso também. E aí, a função metalinguística, o código é muito utilizado para falar dele mesmo. Dicionário, gente. O dicionário, eu tenho palavras sendo utilizadas para explicar a própria palavra. Então, a função metalinguística está sendo predominada no dicionário, porque o código está sendo utilizado para falar dele mesmo. E a função referencial? A função referencial é aquela com verbos ali no indicativo, é aquela que você está centrada na descrição, você não passa ponto de vista, você descreve sem dizer o que você está pensando. Então, a função referencial é aquela em que você faz uma descrição. Ela é muito comum em jornais, revistas, em textos informativos. Então, essas são as funções da linguagem. Passei para vocês os principais textos, as principais marcas de identificar cada uma. Espero que vocês tenham entendido. Façam essa dica do post-it de anotar para vocês memorizarem esses principais pontos de dúvidas. Qualquer dúvida, é só mandar ali na área de dúvidas que eu estou sempre à disposição para ajudar vocês. Um abraço e até a próxima!